Sabe quando tu estás num lugar e alguém tece um comentário, alguém que tu nem conhece, tece um comentário que chega a bater aqui no teu peito. Sabe quando alguém diz, isso é frescura, isso é bobagem, e tu estás passando por aquilo naquele momento? E sabe quando alguém garante que, para fazer tal coisa acontecer é só batalhar, é só trabalhar bastante, porque só não consegue quem não quer. E tu para e pensa, meu Deus, mas eu trabalho tanto e não estou conseguindo, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Hoje a gente vai conversar sobre essas e outras questões no nosso vídeo. Vem comigo, vamos pensar a respeito? Então vamos lá. Pensa nessa situação. Está sentado ali numa sala de espera e duas pessoas iniciam uma conversa sobre um tema que elas demonstram assim uma total ignorância a respeito, mas falam como se fossem doutores, como se fossem versados naquele tema. Pois bem, hoje eu passei por essa situação. Eu estava aguardando ser atendido e duas pessoas que também aguardavam atendimento estavam conversando sobre depressão. E uma delas comentava que esta é uma época do ano em que muitas pessoas ficam tristes. Qual época do ano? A época do Natal, das festas de final de ano. Então começaram a falar em depressão até que uma decretou: olha, depressão só tem quem quer. What? E eu sabe quando já levanto uma sobrancelha assim? Cuidei para não esboçar nenhuma cara de reprovação, porque eu não queria, óbvio, entrar nessa discussão. Até porque eu não conhecia as pessoas. Então, depois de soltar esta pérola, a segunda pessoa com quem ela conversava disse assim, tu tem razão. Sabe que eu tenho na minha família uma pessoa, e aí começou. Tenho na minha família uma pessoa que está sempre deprimida, não quer sair do quarto, só quer ficar deitada, tomando aqueles remédios, os remédios não estão adiantando nada. E aí o primeiro volta e já prescreve como a pessoa pode fazer para sair da depressão. Primeiro, esta pessoa diz que a depressão é uma bobagem, que só fica deprimido quem quer. E aí esta pessoa então diz que caso a pessoa esteja deprimida, ele tem a solução. E aí ele decretou: não, para sair da depressão é só botar numa roça para fazer um monte de canteiro, ou botar na frente de um tanque com um monte de roupa. É isso, nunca vi quem trabalha ficar deprimido. Gente, sério, nessa hora eu tive que cuidar para não emitir nenhuma palavra do tipo, sabe, uau, algo assim, tipo, eita, ou então, sério? Gente, ainda que atividades variadas possam e até são recomendadas por psiquiatras como coadjuvantes no tratamento da depressão, a gente não pode pensar que uma roça, um tanque de roupa, o que quer que seja, representa a cura para a depressão. Primeiro que depressão é doença. Isso a gente tem bastante claro. A gente, eu e você. Essa conversa de hoje que eu escutei deixa bem claro que nem todos pensam dessa maneira. Pois então, depressão é doença, depressão não é frescura e depressão não é falta do que fazer. Até porque, se assim fosse, ninguém seria afastado das atividades laborais por causa da depressão. Bastaria trabalhar para não ter depressão. Bom, segundo aqueles doutores da sala de espera, bastaria estar realmente, como eles disseram, numa lavoura para não ficar deprimido, né? E eu não falo a respeito de um lugar
de profissional da saúde, mas sim como paciente da depressão. Eu já tive quadros depressivos bastante severos. E deste lugar eu posso dizer que trabalho algum me faria sair daquele lugar tão sombrio, e qualquer coisa que não fosse um tratamento médico sério, com acompanhamento de um psiquiatra, um psicólogo e medicamentos, se não fosse isso, não, eu não sairia daquele quadro de depressão. Lembrei agora que tem o grupo dos milagreiros, dos aleluieiros. Tem. O grupo desses aleluiados, essa palavra eu gosto muito, é aqueles que também acreditam. Não que o trabalho, não que qualquer outra coisa cura a depressão, mas é aqueles que dizem, e eu já ouvi, reza que Deus vai te tirar da depressão. Gente, pedir para Deus tirar a depressão de uma pessoa e acreditar que isso vai acontecer é uma questão de fé. Se a pessoa acredita nisso e faz essa escolha, por favor, não vá aconselhar outros a fazerem o mesmo, porque seria o mesmo que você dizer para uma pessoa que está com uma perna quebrada que ela não precisa de radiografia, não precisa de todos os procedimentos que são feitos, né, para colocar de volta o osso e ele novamente, né, se unir. Seria o mesmo que dizer para uma pessoa que assim está, que ela não precisa de tratamento. Reza. Então, assim, tem tantas maneiras das pessoas serem insensíveis e até irresponsáveis nas suas prescrições de cura, que eu fico indignado. Sério, de verdade. E sabe que quando a questão toca religião, ou Deus, que seja, as pessoas que te recomendam rezar e mais nada, essas pessoas ainda ficam ofendidas quando o paciente depressivo simplesmente diz, não, eu não vou abandonar o meu tratamento. O que vai me curar da depressão é um tratamento farmacológico, é um tratamento com psiquiatra e com psicólogo. E claro, eu posso rezar para que Deus me ajude, me auxilie. Isso em todas as áreas da vida, poxa. Mas eu trago esse assunto por quê? Porque no final daquela conversa da sala de espera, foi o que uma dessas duas pessoas decretou. Que a depressão é a ausência de Deus. E eu disse, ai. Sério, gente, deu vontade de olhar assim e dizer, para de dizer asneira, vocês não sabem do que vocês estão falando, poxa. Depressão agora é frescura, é ausência de Deus. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque realmente está chegando uma época do ano em que muitas pessoas ficam tristes, o que não significa que elas estão deprimidas, e outras que já estavam, de repente, sofrendo um quadro depressivo, veem esse quadro se agravar. Porque o Natal e as festas de Ano Novo, elas são datas de muitas cobranças. A gente percebe que existe nessa época uma cobrança do tipo, o que tu fizeste ao longo do ano que passou? E aí vem as cobranças. Você perdeu peso? Você fez academia? Gente, é tanta coisa. É peso, é academia, para quantos lugares tu viajou, se tu tá com as contas todas pagas, é uma lista, sabe? É uma lista. Aliás, sobre listas, eu já fui a pessoa que fez listas no início do ano. Listas, objetivos para o ano. O que eu até acho muito saudável, a gente estabelecer objetivos. Objetivos realistas, objetivos que possam ser alcançados. Agora, esse outro grupo do final do ano, que também vem com essa conversa de que se tu não fizeres uma lista até a meia-noite do dia 31,
Tu vais perder uma oportunidade de realizações no ano que está chegando? Mas me poupa, gente, me poupa. Tu não precisa fazer lista, tu pode fazer se quiser. É bacana, sim, é bacana. É como se tu traçasse um norte, é como se tu desenhasse um mapa e nesse mapa de intenções tu vais percorrer o novo ano que inicia. Mas e se tu não fizeres? Quer dizer que tu vai estar sem rumo no novo ano? Não necessariamente. Por quê? Porque a cada novo dia tu podes traçar um objetivo para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Olha, se a gente chega no final do dia e consegue vencer as tarefas que o dia nos apresentou, já é uma vitória. O que dizer então de objetivos, tarefas, sonhos, projetos para um ano inteiro? Aí é claro que vem a frustração, porque tem pessoas que chegam no final do ano e chegam pensando, eu sou um fracassado, eu não levo nada do que eu me proponho adiante, porque planejei que ia fazer a dieta para perder peso, em vez de perder só ganhei. E nota como geralmente as coisas, as frustrações giram em torno da aparência e da aquisição de bens. Telefone celular é uma dessas frustrações que eu vejo. Nós temos duas grandes empresas que concorrem entre si, que é a Apple e a Samsung. As duas têm telefones que custam em torno de 15 mil reais, as duas. E cada uma apregoa que o seu telefone é melhor do que a outra. E aí a gente vê um grupo de pessoas, eu conheço pessoas assim, que todo ano, quando uma empresa ou a outra lança um novo modelo, nossa, elas têm que comprar, elas precisam ter aquele telefone, o último modelo. Ah, e detalhe, elas precisam tirar fotos na frente do espelho para que apareça o telefone último tipo que elas adquiriram. Precisava mesmo. Eu fico pensando assim, tu precisava ter um telefone com uma câmera de 200 megapixels que vai mostrar até os teus poros. Nossa, quanto menos a minha câmera mostrar, melhor, porque daí talvez as pessoas não enxerguem muito as rugas, as bolsas, as manchas na pele, sabe? Eu não sou um dermatologista, eu não preciso ter isso, né? Claro, eu gosto de uma foto bonita, eu gosto de uma foto bem tirada, mas eu também gosto de ter as contas pagas. Eu gosto de ter a minha paz interior. E eu não vou permitir que uma empresa, seja Apple, seja Samsung, eu estou falando aqui só do telefone, pode ser qualquer coisa. Eu não vou permitir que uma empresa venha dizer quais são as necessidades que eu tenho todo um novo ano. Não vou. Esse aparelho que eu gravo esse vídeo, por exemplo, é um celular. Ele já tem, acredito eu, uns 3 ou 4 anos. E está me servindo muito bem. Logo eu quero trocar? Sim, logo eu quero trocar. Mas não é uma prioridade. A gente precisa entender que as prioridades na vida não são necessariamente essas que aparecem nos posts de Instagram. Eu, por exemplo, tenho percebido que quanto menos tempo eu permaneço numa rede social, mais tempo eu tenho para coisas que realmente têm valor. Na rede social, e aqui entenda-se rede social no meu caso, o Instagram, que eu gosto de postar fotos minhas, eu gosto de ver as fotos dos outros, eu adoro ver as fotos das pessoas que estão viajando, principalmente quando elas contam um pouco do lugar, quando elas não postam apenas a imagem sem a legenda, porque eu gosto da legenda, eu gosto de saber, sabe, o que a pessoa sentiu quando chegou naquele lugar. Eu acho, é gostoso ler e ver a imagem e tu ter uma ideia do que é estar naquele lugar lindo, onde a pessoa escolheu passar suas férias, por exemplo. E aí, logo após essa postagem de um amigo ou de uma amiga, o que vem?
vem uma propaganda dizendo que eu preciso de um creme para acabar com essa bolsa embaixo dos meus olhos, porque eu tenho que parecer mais jovem, e eles chamam esse creme de botox instantâneo e sei lá o quê. Ok, terminou a propaganda, né? Continua. Aí vem um novo amigo ou amiga e aí tá ali posando com um brinde, alguma coisa. Aí eu vou lá na legenda, aí de repente tá escrito, né? A festa de final de ano na firma, poxa, legal, bacana. Próxima postagem, o que que é? Propaganda de novo, poxa. E essa propaganda seguinte aí fica tentando me convencer que aqueles quilos a mais que eu tenho, eu preciso eliminar, e que para eliminar basta eu fazer tal coisa. Aí vai vir um doutor explicando o que que eu tenho que fazer, e que geralmente vem seguido de comprar algum produto. Gente, isso é cansativo. É cansativo. Isso começa a gerar, pelo menos em mim gera, começa a gerar uma certa ansiedade, porque para mim a rede social deveria ser um lugar onde eu possa conversar com os amigos e amigas, mesmo que eu esteja chamando de amigos ou amigas pessoas que eu nem conheço, que eu apenas sigo ou que me seguem. Entende? Até porque eu não gosto da palavra seguidores. Então eu prefiro, né, de amigos, conhecidos. Isso é uma coisa minha. E não tem sido dessa maneira. Não tem sido, está sendo bastante complicado, até porque, por vezes, eu também vejo alguns amigos ou amigas que acabam aderindo a uma prática que eles não precisam fazer. Eu já vi amigos ou amigas se comportando como blogueiros ou blogueiras de viagem ou de cremes, ou, sabe, fica assim, não, eu não preciso ver determinadas coisas. Aqui no YouTube eu não gostaria de falar de certas coisas que eu vejo no meu Instagram, e que talvez você também veja, coisas que a gente não necessariamente gostaria de ter contato. Eu vou só passar assim muito por cima, superficialmente, do que eu estou falando. Tem certas coisas que deveriam permanecer na intimidade das pessoas. Elas não precisam apelar para comportamentos esses, para nos manter fiéis ao Instagram delas. Porque muitas pessoas gostam sim de ter um número grande de seguidores para fazer propagandas e por aí vai. Só que isso é coisa de blogueiro, blogueira, né? Que agora criaram esse nome de influencer. E eu não quero seguir influencers, blogueiros e blogueiras, eu quero seguir pessoas de verdade. Eu comecei falando, né, da questão de depressão, da conversa na sala de espera, e eu quero fechar esse vídeo trazendo a seguinte questão, que vai deixar bem claro o porquê da minha escolha de falar a esse respeito. Aconteceu comigo algo que eu, na rede social, algo que eu julgava assim ser quase uma lenda. Eu não julgava possível esse tipo de comentário. Sabe quando tu fazes uma postagem mostrando, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, mostrando que tu estás bem, que tu estás feliz, e na postagem em questão, o que havia à minha volta eram muitas flores, um jardim. Essa era a postagem, o Paulo rodeado de flores, um gramado, um jardim, na minha casa. E dentre vários comentários, apareceu um comentário de uma amargura, de um fel tão, sabe, doloroso, não em mim, mas naquela pessoa, que eu fiquei olhando e pensando, será que eu não entendi? Será que é irônico? Está passando por sarcasmo? A pessoa escreveu assim:
tu deves ser muito agradecido pelas coisas que tu tens. Porque está cheio de gente no mundo que mal tem uma casa para morar. Tu lê aquilo ali e fica assim, que é isso, gente? Isso aqui é muito agressivo. Isso é muito agressivo, poxa. E é muito agressivo. Numa outra postagem, eu estava tomando um sorvete. E uma outra pessoa escreve: não gosto de ver fotos de sorvete porque me lembra que eu não posso tomar, eu sou doente. Gente, o que é isso? Então agora então eu não posso mais postar uma foto que eu estou tomando sorvete, porque tem gente que vai se sentir agredido porque tem alguma condição que não permite que ela tome sorvete. Não posso postar uma foto minha feliz, grato no meu jardim. Por quê? Porque tem pessoas que não têm uma casa para morar. Então quer dizer que agora a gente não vai poder, então, no Natal, postar uma foto feliz entre as pessoas que a gente ama, e no meu caso eu vou passar o Natal com pessoas que eu amo, vou passar o Natal com meus familiares. Quer dizer então que eu não poderei postar uma foto com eles, com um sorriso autêntico, verdadeiro, realmente felizes por estarmos ali, porque alguém lá do outro lado da tela vai dizer: não é justo tu postar uma foto com a tua família quando tantos foram abandonados, moram sozinhos e nessa noite estão tristes. Gente, não é assim que o mundo funciona. Se você que está me assistindo, porventura, é uma pessoa que faz esse tipo de comentários nas redes sociais dos outros, se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa que realmente se sente desconfortável diante da felicidade dos outros, eu só tenho uma coisa para te dizer. Tu precisa fazer um tratamento urgente, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico e talvez um tratamento espiritual. Experimenta uma dessas áreas. Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou vai procurar um centro espírita, porque isso não pode ser normal. A pessoa que não consegue... olha, eu ia dizer a pessoa que não consegue se alegrar com a alegria dos outros, eu até estou pedindo demais. Eu sou uma pessoa que eu me alegro com a alegria dos outros. Inclusive, eu percebo isso. E o contrário também é verdade. Eu me entristeço quando vejo algum amigo ou amiga, ou até um desconhecido passando por dificuldades. Agora, esse tipo de comentário absurdo me faz perceber que eu e você, que somos pessoas, que torcemos uns pelos outros, nós não representamos a totalidade, nós somos uma parte da sociedade, porque tem uma outra parte que, sim, não tem o menor pudor de dizer: a tua felicidade me machuca, eu não gosto de te ver feliz, porque no fundo é o que essas pessoas estão a nos dizer. Então, gente, para encerrar, não vamos deixar que essas pessoas que não têm sangue nas veias, mas parecem que tem fel correndo nas veias, não vamos deixar que essas pessoas estraguem nosso dia. Se for na rede social, bloqueia. Se for na tua vida, e se for possível, bloqueia também. Não, tu não precisa de gente assim. Ah, mas é alguém da minha família. Tudo bem, é alguém da tua família, então avisa uma primeira vez que essa pessoa está sendo inadequada e que esse tipo de comentário está te deixando desconfortável. Se a pessoa não demonstrar o menor movimento para melhorar a relação dela para contigo, bloqueia também. Porque a gente precisa sim parar de achar que só porque é da família, só porque é teu irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, não importa qual é o laço de parentesco. A gente tem que parar de pensar que a gente tem que aturar tudo só porque é da tua família. Não. A gente precisa sim se colocar numa posição em que as pessoas precisam nos respeitar.
Respeitar nossos sentimentos, respeitar como estamos naquele dia, porque a gente também não tem obrigação de estar todo dia, sabe, irradiando felicidade, como se tivesse um arco-íris de possibilidades e esperança à nossa volta. Não, todo mundo tem um dia em que está um pouquinho mais caidinho, todo mundo tem esse dia. E quem disser que nunca tem esse dia, me desculpa, mas eu vou te contar uma novidade. Tu tá alucinando. Tu tá tomando alguma coisa que tá te deixando assim, eternamente nessa viagem de aleluia. Porque isso é humanamente impossível de acontecer. Não, isso não acontece. E olha que quem tá afirmando isso é uma pessoa que afirma categoricamente, é uma pessoa que pode dizer para vocês que é feliz. Então, encerrando mesmo, nesse Natal que está se aproximando, isso aqui não é um vídeo de Natal que antecede o Natal, é só porque hoje alguém numa sala de espera disse que o Natal é uma época triste, pensamento esse com o qual eu não concordo. Essa pessoa tem todo o direito de pensar que o Natal é uma época triste. E eu tenho o direito, sim, de dizer que o Natal é uma época em que eu vibro, eu me sinto vivo, eu gosto de enfeitar minha casa, eu gosto de colocar luzes, eu gosto desse jantar com a minha família, eu gosto disso, eu acho bom isso. E no caso do jantar com a minha família, o nosso jantar é muito genuíno e verdadeiro. A gente não faz aquelas, sabe, mesa de Instagram, de novela, aquelas coisas com muitos cristais, não, a nossa família não é desse tipo. A nossa família é uma família que gosta do que é bom, mas aquilo que é bom para nós também é simples. Então a gente faz uma mesa bonita, sim, a gente coloca frutas, a gente, graças a Deus, é o nosso trabalho, a gente tem tudo ali que precisa para uma ceia de Natal, mas o nosso sorriso e a nossa felicidade, tanto nas fotos do Instagram quanto fora das fotos, é um sorriso genuíno e verdadeiro. Então, se você que está me assistindo, eu vou falar só com esse grupo agora, se você que está me assistindo não consegue entender essa felicidade e essa postura de alegria perante uma data que convida ao convívio, ou mesmo que tu não esteja com outras pessoas, mas que é uma data que tu permite que sozinho na tua casa, tu faça uma jantinha gostosa, ou tu peça uma janta gostosa, vai ver um filme, vai escutar uma música, vai para a sacada do teu apartamento ou para o pátio da tua casa, não importa. Mas naquela noite do Natal, te permite sair dessa amargura, desse campo da indiferença, desse lugar lúgubre no qual tu estás te colocando, porque isso não vai te fazer bem a curto, médio ou longo prazos. Te permita sentir as coisas boas que a vida, os pequenos milagres que a vida todo dia te dá. E aí é que eu acho que está o segredo. A gente precisa parar de encarar os pequenos milagres de todo dia como algo banal, do tipo, grande coisa, todo dia eu tenho isso. O grande, pequeno, com muitas aspas, milagre de todos os dias já é o fato de tu saíres da tua cama com as tuas próprias pernas, com a tua própria força, poder tomar o teu banho, poder fazer o teu lanche da manhã, poder sair para o teu trabalho e poder trabalhar. Olha quantas coisas estão envolvidas aí. Tu já cuidaste de alguém acamado? Alguém acamado assim por meses, anos? Uma pessoa que precisa que alguém lhe dê o alimento, que alguém lhe faça a higiene, que alguém lhe troque a roupa. Tu já cuidaste de alguém assim? Quando a gente passa por essa experiência, algumas pessoas não precisam passar por isso, tá? Mas quando a gente passa por essa experiência, a gente aprende sim que é um grande, e não um pequeno, é um grande milagre, um grande presente diário, acordar para viver mais um dia
com as suas dificuldades, mas também com as suas alegrias. Acordar para viver mais um dia, sair da cama por conta própria, sem o auxílio de ninguém, ter um banhozinho quentinho na manhã, ou banho frio para quem assim prefere, ter um alimento ali te esperando só para ser preparado, ter um trabalho para onde tu te diriges, para desempenhar bem aquilo que tu sabes fazer bem, para que no final do mês tu ganhe o teu salário, possa comprar tuas coisas, enfim. Estes são grandes milagres, grandes bênçãos que a gente tem todos os dias. E não, a gente não pode banalizar isso e achar que isso é qualquer coisa, porque não é. E quando a gente começa a encarar esses grandes milagres com o nome que eles realmente têm, que são bênçãos, a gente vai aos pouquinhos se tornando uma pessoa menos amarga, menos triste, menos reclamona. E a gente vai para um outro grupo de pessoas que a gente talvez nunca venha a conhecer, mas ainda assim faremos parte deste grupo de pessoas que aprenderam a ser agradecidas, a ver as coisas boas que a vida nos dá todos os dias. Todos os dias. Um abração, um beijão, que tu tenhas um ótimo final de semana e que a nova semana que vai entrar seja de muitas coisas boas na tua vida, muitos milagres, muitas bênçãos, e assim será. Obrigado por assistir até aqui, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.